às 18h30, mas choveu muito lá no bairro, onde nós íamos apresentar a live, e a chuva comprometeu a parte de energia elétrica, e aí faltou luz, e ela só retornou depois das 22 e quase 23 horas. Então ficou impossibilitado de nós darmos sequência nesse primeiro momento. Então nós transferimos para dar início, para começar, né, com as nossas atividades aqui hoje. Nós temos um conjunto de atividades que irão acontecer hoje, e a gente começa por esse momento. Bom, esse nosso conjunto de atividades que a gente comentou agora, nós carinhosamente chamamos de Circuito Plantar Capoeira, porque está dentro do conjunto do projeto de Plantar Capoeira, que é um projeto que o Vitória Régia, em parceria com o Linise, Núcleo de Estudo de Capoeira Angola, que é, digamos assim, liderado pelo mestre Augusto Januário, na Bahia, nos proporciona partilhar esses conhecimentos. Então eu falo também, além do Vitória Régia, eu falo em nome do Linise, tá certo? Deixando claro, enfatizando que essas atividades fazem parte do projeto que foi selecionado, né, através do edital de patrimônio imaterial da Lei Aldir Blanc 2020, né? E nós temos o apoio de realização do Fidesa, Secult Pará, Governo do Estado do Pará, Secretaria Especial da Cultura, o Ministério da Cidadania e do Governo Federal. Então, a todos que nos proporcionaram, né, estar aqui realizando esse momento de também resistência da capoeira, onde nós vamos tratar de valores e fundamentos, ensinamentos, historicidade, confecção de instrumentos, roda, enfim, nós vamos poder trazer a parte lúdica da capoeira, a parte luta da capoeira, a parte cultura da capoeira. Então, a todos que nos proporcionaram esses momentos, nosso singelo agradecimento, né? E vamos para frente. Bom, esse primeiro momento nós vamos, digamos assim, começar por questões de historicidade. Eu não sou historiador, apesar do título historicidade, mas eu não sou historiador, nem sou pesquisador, né, de capoeira. Eu não tenho nenhum trabalho escrito, não tenho nada, digamos assim, já impresso, publicado, enfim, né? Mas eu sou um interessado que busca entender, né, todas as construções, todas as mudanças, todas as transformações que vieram ocorrendo ao longo do tempo dentro da nossa capoeira, né? E nós não podemos começar a falar de capoeira, né, sem falar da África, né? E eu começo enfatizando, me desculpe, antes de entrar, né, na questão da historicidade propriamente dita, eu preciso informar que plantar, por isso vem a nossa proposta, né? É o verbo transitivo, trata-se de um verbo transitivo direto, que significa semear com a intenção de colheita futura. E para obter sucesso e melhorar a qualidade da colheita, é necessário termos boas sementes, que no nosso entendimento seria o capoeira. Assim como tornar a terra fértil para esse plantio, que no nosso entender a terra é a própria capoeira, né? Então, dentro desse conceito, nós vamos abranger filosofias, nós vamos abranger algumas âncoras que servirão como referência, né, partindo do ponto de que nós entendemos que a verdade absoluta não nos pertence, mas que nós partilhamos informações e
dentro do que nós entendermos como coerente de execução, a gente vai colocando em prática, tá certo? Bom, então, como eu falei, nós não podemos começar ou falar de capoeira, já que entendemos que a capoeira deita suas matrizes, deita suas raízes, deita, né, o seu processo de multiplicação a partir da África. Então, eu começo citando um texto que eu escrevi para simbolizar esse nosso pensamento, né, enquanto capoeira oriunda das terras africanas, digamos assim, com a sua composição a partir do Brasil também, né? Então, diz assim: falar de capoeira é falar das Áfricas, é falar de suas matrizes e suas matizes, é falar de sua diáspora, é falar de tribo, nação, família, é falar de genealogia, é falar de história, fundamento e tradição, é falar de lealdade, também é falar de traição, é falar de navio negreiro, senzala, é falar de escravidão, é falar de quilombo, luta, resistência, é falar de libertação. Então, a partir daí a gente faz essa viagem, né, que vamos tentar fazer de maneira sucinta por conta do nosso tempo, mas que a gente espera contribuir, né, não para mudar pensamentos. Nós não temos a intenção de ensinar, mas sim simplesmente informar, né, como vocês aqui presentes e do lado de lá da mídia irão interagir com essas informações, aí fica a critério de cada um. Sintam-se todos e todas à vontade. Quero agradecer, né, entrou aqui a nossa amiga Lívia Baeta, Liuba, axé. Também entrou o mestre Augusto Januário. Prazer enorme poder estar contando com as suas presenças, né? E vamos em frente. Bom, vamos primeiro fazer um passeio, né? Porque sempre falamos sobre ancestralidade africana dentro da construção da capoeira. E para entender, no meu sentido de perceber, né, a prática, é preciso entender várias nuances desse processo, né? Uns dizem que a capoeira foi criada, foi inventada, né, no Brasil. Tá tudo certo, a gente não discute, não vamos polemizar nenhum discurso e nenhum conceito já pré-estabelecido em literaturas, em falas, enfim. Mas é só uma maneira de ver, né, de sentir que a capoeira, no meu entendimento, no meu sentimento, ela simplesmente se transportou ao longo do tempo de suas terras africanas para as nossas terras brasileiras, né? Se nós entendermos que outrora a África também foi chamada de o berço da humanidade, aonde seus povos se construíram, né, dentro de um processo, digamos, de mudança, né? Eram todos povos nômades que mudavam, que percorriam os territórios africanos, ora se fixando e criando tribos, né, nações, enfim, né? Essa construção gerou uma natural defesa do seu solo,
né? Então, o africano, naturalmente, né, já defendia, já exercia uma prática de luta em defesa dos seus territórios, das suas tribos, né? É sabido que num espaço pequeno de território, né, conviviam, habitavam inúmeras tribos com dialetos diferentes, com valores diferentes, com sentimentos e religiões diferentes, e tudo isso, fazendo parte dessa imensa diáspora africana, é transportada no nosso entendimento, no nosso sentimento, através desse processo que marcou a gente de forma tão dura, que foi a escravidão no Brasil, né? Um abraço ao nosso amigo de gato, que está nos prestigiando também. Sinta-se abraçado. Então, adentrando em território brasileiro, esse embrião, né, através de seus guerreiros, porque quem veio para cá, foi trazido enquanto mão de obra escrava, foram pessoas de várias etnias, né, e de muitos, digamos assim, de muitos postos, né, de origem nobre dentro das suas tribos. Vieram para cá reis, rainhas, príncipes, guerreiros, guerreiras, né? Nós sabemos que a capoeira, ela traz essa característica masculina de prática, porém nós entendemos que a mulher, né, também deixou a sua contribuição muito forte, né, tomando como referência Quilombo dos Palmares, a presença da mulher, né, dentro desses domínios de resistência, né, que foram os quilombos, onde ela marca a sua presença, ela dá a sua contribuição, muito embora, né, por questões sociais, por questões outras, ela acaba sendo, de certa forma, digamos assim, não percebida como deveria ser, né? A capoeira, ela está em constante transformação. Ela está em constante avanço. Isso é o natural da vida, né? Se percebermos que a partir de quando o embrião é fecundado, tudo muda, tudo se transforma. Com a capoeira não seria diferente, né? Com a capoeira não seria diferente, né? E aí a gente percebe essas mudanças, né, dentro dessa construção a partir da chegada, né, desses negros que foram trazidos, escravizados para cá, e que foram fixando e colocando, digamos assim, as suas matrizes a partir do nosso território, né, da terra brasileira. Contribuições inúmeras houveram, né, sem sombra de dúvida, não há como não perceber essas contribuições de várias nuances, inclusive indígenas, dentro desse processo digamos assim, de construção da capoeira, né? A própria capoeira teve os seus vários momentos, né? Inclusive a gente comenta que a palavra capoeira em si, ela não foi uma palavra criada, construída para identificar a luta. Ela foi se ajustando ao praticante, ela foi se adaptando ao praticante. E como nós falávamos da contribuição indígena, inclusive o primeiro nome pensado, né, para identificar, né, um negro capoeira
era a partir do Tupi-Guarani, né? Com a palavra Caapoamerá ou Caapoerá, né? Que significa mato cortado, né? Mato baixo, lugar onde antes havia uma mata aí que foi desmatada e passou a pessoas habitarem naquela região, né? Qualquer área oriunda desta formação geográfica, ela fazia parte desse entendimento de como identificar o negro, né, capoeira. Bastava que, né, estivesse um negro a partir daquela citação, ele já era identificado, né, como um provável capoeira, né? Não foi uma palavra pensada, né, para exercer a prática, né? E a capoeira foi avançando. Ela teve esse período, né, mais, digamos assim, mais rural, né, onde o quilombo, né, onde as áreas de mata, as áreas rurais eram o habitat, era onde ocorria os embates entre esses negros de resistência, né, pela sua liberdade, como eu falei no início, né, que multiplica a partir da África esse sentimento de defesa e coloca em prática no nosso território, e passa a, digamos assim, a acontecer nesse primeiro momento numa área mais rural, numa área mais da periferia, né? Só que com o avanço da colonização, né, cidades foram sendo construídas, vilas foram sendo construídas, a Marinha exerceu digamos assim, uma influência muito grande nesse transporte, né, do negro escravo, do negro liberto, do negro fujão, né, pelo litoral do Brasil, né, e assim a capoeira foi se multiplicando, né, e ela passa a ganhar, digamos assim, nuances da área urbana, né, da cidade, né, aonde fica à vontade, mestre, aonde essa área urbana, ela inverte um pouco aquele sentido que nós tínhamos no primeiro momento do termo capoeira, que nós imaginávamos capoeira, mato cortado, cadê o negro? O negro fujão caiu na capoeira, né? Eram expressões que a gente lê, que a gente acompanha em livros, em histórias, enfim, em relatos, né, ao longo desse período de construção e fixação da capoeira enquanto prática, né? E então, a partir dessa presença da capoeira nas áreas urbanas, como o negro ele não tinha, né, acesso à qualidade de mão de obra, ele não tinha acesso à informação para gerar uma pessoa capaz de mão de obra, né, para exercer uma profissão, então ele sempre viveu na periferia, ele sempre partilhou dessa periferia, né? E aí, em sendo dessa periferia, ele ganha, né, uma característica de vadio, né? A sociedade branca, né, o colonizador, ele passou a taxar aquele negro como um cara vadio, como um cara preguiçoso, como um camarada bandido, como um camarada marginal, né? E daí surgem várias expressões, né, de vadiagem, de malandragem, né, dentro desse universo da capoeira, que acompanham até os dias de hoje, inclusive, através das letras das nossas músicas, através dos relatos históricos que a gente tem a oportunidade de ler em alguns livros, né? E, enfim, né, a capoeira ganha essa outra conotação, tá certo? Fiquem à vontade para perguntar, quem está aqui presente, fiquem à vontade para interagir e perguntar, se preciso for,
quem está acompanhando a live. Nós estamos ao vivo através do meu Instagram, né? Estamos ao vivo através do Instagram da Coral e estamos ao vivo através da plataforma do Facebook do nosso mestre Axé. Então, registrando aqui também de passagem a participação da Andressa Mildinho e já parabenizando a ela pela participação que vai acontecer hoje, né, em torno de 11 horas, ela deve estar, ela e mais algumas outras mulheres. Me veio a informação, me parece que a mestra Catita também vai participar, enfim, né? Então, desde já, o nosso axé, né? Haverá uma participação num programa de televisão aqui de Belém, como é o nome? Do Pará, né? E aí elas estarão lá dando a contribuição delas nesse processo de resistência e de visibilidade da mulher dentro da capoeira, né? Estamos rompendo alguns tabus, estamos rompendo algumas barreiras, né? E as capoeiras de Belém, através dos movimentos que hoje existem, através dos eventos que hoje estão acontecendo, né, no nosso estado, né, todas elas de parabéns, né? E vamos em frente, contem com a gente sempre, né, incondicionalmente. Bom, a capoeira em território nacional, em território brasileiro, eu vou fazer aqui uma comparação, né? Quando você pega um ferro, você pega um objeto de ferro e leva ele ao fogo, né? Nós dizemos que ele é forjado, né? Quando você constrói a partir daquele calor, a partir daquela quentura, né? Ele transforma-se em outros objetos, ele transforma-se em outros produtos, né? A capoeira, eu tenho essa percepção, eu tenho este sentimento em relação à capoeira, que a capoeira, ela foi forjada, né? Ela foi moldada, ela se permite moldar, né? Dependendo e independente, né, da situação, do momento, da hora, do local, né? E da pessoa que está, ela aceita, ela se permite, né, ser forjada conforme a intenção do praticante da capoeira. Se você quiser que a capoeira seja cultura, ela vai ser cultura. Se você quiser que ela seja uma luta onde há uma pseudo necessidade de mostrar que você é melhor que o outro, você vai lá e tenta mostrar isso. A capoeira tem isso também, ela permite isso, né? Mas ela permite, sobretudo, o amadurecimento, né? Ela permite, sobretudo, o aprendizado, não só dentro dos valores da capoeira, como dos valores hoje muito mais perceptíveis dos valores humanos, né? Mas vamos em frente. Eu falei, a capoeira ela foi forjada através das lutas, dos embates, né? Dos combates, tantas, digamos assim, tantas revoluções ocorreram no nosso território, né? Revolta dos Malês, Sabinada, Revolução do Equador, expulsão dos franceses, expulsão dos holandeses do território, né, ali do Nordeste, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, a troca de capital, né, quando você tinha no primeiro momento a Bahia, né, Salvador como a capital da colônia, e depois passa para digamos, para o Rio de Janeiro, né? Nós tivemos aqui em Belém a nossa cabanagem em 1835, né? Então eu frisei essa data, foi a única que eu frisei, né? E faço questão de frisar a data de 1835, que depois a gente vai voltar, né, a explicar um pouquinho mais sobre isso, né, que faz parte do nosso roteiro aqui, que é a capoeira paraense, né? Então, durante tanto tempo, né, a capoeira que combateu capoeira, capoeira que matou capoeira, enfim, uma luta de sobrevivência, como eu falei, ela foi se forjando pela luta, né?
a Guerra do Paraguai, a Guarda Negra, né, Proclamação da República, as leis que eram muito mais para, digamos assim, agradar alguns e não premiar quem de fato deveria ser beneficiado, né, pela lei, por exemplo, lei Eusébio de Queiroz, a lei Bill Aberdeen, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né? A gente sabe a própria lei a própria lei áurea, né? Que é uma conquista. Não podemos olhar pelo fato dela não ter dado, dela não ter se preocupado, porque a grande maioria das leis ela foi feita no calor, né, de uma intenção do colonizador, né, do que propriamente de um reconhecimento de que a população negra teria direito e merecia exercer direitos, né? A gente sabe disso, tem essa percepção também, mas todas as leis trouxeram benefícios, porque como eu aprendi ao longo do meu aprendizado de vida e de capoeira, nenhum corpo nasce crescido. Se você quer transformar uma área de mata fechada num pomar, você tem que bosquear. Se você quer transformar uma área extensa, né, cheio de mato e juquira, como nós conhecemos aqui em Belém, aqui no Pará, para transformar em pasto, para transformar em algo mais bonito de se ver, você tem que tirar a erva daninha de lá. Então você tem que construir dia a dia. Com a capoeira não seria diferente. Então as leis, elas são importantes porque elas fazem parte desses tijolos que foram formando as pontes, que foram construindo, né, e foram edificando pensamentos e possibilidades. Porque vamos e convenhamos, se você não tivesse a lei do ventre livre, você tinha que lutar a partir do quilombo. Com as leis do ventre livre, com as leis com a lei áurea e com as outras leis, você começa a lutar a partir de um fronte mais próximo, né? Enfim, né? E você constrói, né, essa forja, né? É feita essa forja, você constrói, não, você participa dessa forja, né, de construção do que hoje nós chamamos de capoeira, né? Através das lutas, através das guerras, de todas os perrengues, vamos dizer assim, de todas as coisas que foram acontecendo ao longo desses tantos séculos de prática, tá certo? Bom, deixa uma pergunta, velho. Pode? Monitor Boneco pergunta, pela lógica ou própria história, como é e por quais negros a capoeira começou a se desenvolver, pelos que foram trazidos à força, trancafiados, ou pelos negros já nascidos no Brasil? Ele acrescenta aqui, mestre, porque pelo que eu entendi da história, ela foi criada pelos que já nasceram no Brasil, mas tem gente que fala que foi pelos que vieram de lá da África. Graduação e nome? O Monitor Boneco. Monitor Boneco, daqui da abolição. E eu quero aproveitar, antes de responder ao nosso parceiro aí, eu quero aproveitar para me retratar, ainda tá em tempo, né? Quero me retratar junto ao mestre Pato, né, que no início da live eu não incluí o mestre Pato e a Associação Cultural Abolição, porque nós estamos no espaço cedido por ele, né? Nós estamos, essa live, essas nossas atividades de hoje e de amanhã irão acontecer também porque o mestre Pato, né, de uma forma muito irmã, né, cedeu, né, não só o espaço, né, mas toda a estrutura que a abolição poderia nos permitir, inclusive trazendo integrantes da associação para nos dar suporte, nos dar amparo. A gente fica muito grato por isso. Boneco, eu vou aproveitar e vou pedir de novo para repetir a pergunta, porque eu preciso pontuar essa tua pergunta, tá certo?
Vai, Renato, pontou para mim a pergunta dele. Aqui, ó. Pela lógica ou própria história, como é e por quais negros a capoeira começou a se desenvolver? Pelos que foram trazidos à força, trancafiados, ou pelos negros já nascidos no Brasil? Eu vou passo a passo nessa pergunta, tá certo, gente? Eu vou passo a passo. Primeiro, eu vou dizer para vocês, né, que o nosso corpo, né, ele é formado de massa, líquido, sentimento, espírito, né? Nós temos essa composição que faz parte do nosso corpo, né? Nós temos músculo, né, a massa, né? Nós temos líquido, água, sangue. Nós temos os nossos sentimentos que fazem parte do nosso intelecto, do nosso psique, né, do nosso sentir, do nosso perceber. E nós fazemos parte da metafísica. Nós temos um contexto metafísico muito forte dentro de cada um de nós. Uns creem numa religião, outros creem numa outra religião, outros creem numa divindade, outros creem que é o universo num conjunto amplo digamos assim, de influência que permite, né, que todas as crenças e os credos possam irmãmente, né, fazer parte desse conjunto de valores que fazem parte da nossa construção humana. Como o boneco falou, pela lógica, não é isso? Pela lógica ou pela história, não é isso? Isso. Tá? Eu começo a fazer o seguinte, boneco, a lógica é que a lógica não tem lógica. Se a gente for, volto a dizer, isso é um pensamento meu, tá, boneco? É um entendimento, né, meu. Você vai encontrar muita gente falando diferente, pensando diferente e até provando diferente. A gente convive na boa, parceiro. Tá tudo certo, tá? Mas no meu entendimento é que a lógica nem sempre tem lógica. Então a gente precisa entender outras nuances desse processo. A história tem no mínimo, três lados. O lado de quem conta, o lado de quem ouve e o lado de quem viveu a história. Tem no mínimo, e eu vou dizer que tem outros lados. Porque a gente não vai aprofundar muita coisa aqui, mas é isso. Então, a história a gente vai olhando sempre com digamos assim, com percepção, né? Com entendimento. Eu aproveito, boneco, para colocar o seguinte ponto. Nós temos, nesse conjunto de formação do homem, do ser humano, nós temos dois pontos dois ou três pontos que eu preciso colocar antes de fechar minha resposta para você. Uma é a percepção do olhar, correto? É a percepção do olhar. A percepção do olhar é aquela que a tua visão alcança. É aquela que o teu globo ocular alcança. Essa é a tua percepção de olhar. Tu olha, eu estou vendo a palmeira, eu estou vendo a grade, eu estou vendo... É onde a minha vista alcança, estou vendo o céu lá na ponta. Mas existem coisas além disso, que é a tua visão de sentimento, né? E existe, como eu falei, duas ou três, existe uma outra terceira. Coisas que você passa para o sentir, que só você vai ver, porque só você sente. É individual isso, de pessoa para pessoa. Vocês nunca tiveram, não sei se vocês já tiveram essa experiência com vocês ou próximo de vocês, de dizer assim, alguém falou, cara, eu já tive a impressão de já ter estado aqui nesse lugar, né? Cara, eu nunca te vi, mas achei um cara, simpatizei contigo, ou o inverso. Cara, eu não cruzo com esse bicho, nunca me fez mal, nunca me ofendeu, nunca fez nada, mas eu não cruzo com ele, não, meu santo não bate com ele, né? Não tem esse tipo de expressão. Então, essa percepção, além daquilo que nós podemos perceber como visão, ajuda nessa explicação aí, boneco, né?
tenta sentir, ouve, capta as informações, inclusive essas que eu estou te dando, lê os livros, conversa com pessoas que têm informação sobre a construção da história, né? E você vai tentar tirar a tua própria conclusão do processo. Na minha conclusão, a capoeira, né, como você pergunta aí, quais povos, né? Imagina que vieram para o Brasil inúmeras tribos, todas elas com a mesma característica de defesa do seu território, né? Assim como aqui no entendimento meu, volto a dizer, assim como aqui no nosso território não houve uma percepção inicial de batizar aquela prática com o nome de capoeira, ela simplesmente foi se adequando e foi se adaptando e ficou, né? Assim também o negro, quando começa a sua prática de luta, ele não pensa em capoeira. A palavra capoeira não fazia parte deste dialeto, a palavra capoeira não fazia parte desse vocabulário. O que fazia parte era um conjunto de valores, e esses valores passavam pela luta pela terra, pela defesa do que você tinha de mais importante para você, que era a sua liberdade. E você constrói, a construção dos quilombos faz parte da capoeira. Não, veja bem, quando a gente fala em capoeira também, boneco, é importante, lembra que eu falei da visão de alcance, né, da percepção visual? Quando a gente fala em capoeira hoje, a tua percepção de visual ou a tua percepção de pensamento te remete a quê? Uma calça branca, um birimbau na mão, né? Para alguns, graduação na cintura, não é isso? É a parte que a gente consegue enxergar, né? A gente não consegue entender a capoeira antes de ser batizada capoeira, mas ela já era, no meu entendimento, uma manifestação que, na sua extensão, produziu esse produto que está em constante transformação. Então ela vem se transformando. Então, no meu entendimento, a capoeira, ela simplesmente, na sua luta, na sua cultura, ela simplesmente se transmutou, ela trocou de área. Quando o negro foi trazido escravo para o Brasil, ele veio e disse: peraí, um instantinho, calma aí, colonizador, calma, eu vou aqui na minha tribo, que eu vou buscar os meus apetrechos de caça. Peraí, que eu vou buscar a minha lança, né? Peraí, que eu vou buscar a minha vasilha que eu uso para fazer meu café. Peraí, que eu vou... Ele fez isso ou ele foi trazido nu para cá? Né? Então ele veio sem nada. Então, aonde veio toda essa diáspora? Aonde veio todo esse conjunto de valores? Como diz Mestre Curió, está tudo aqui. Esse aqui o livro não conta. Somado, viu boneco? Somado a essa percepção que eu tenho, né, nós podemos dizer o seguinte, que uma das grandes características da cultura africana é a oralidade, né? É o ensinamento através da oralidade, né? E da prática do dia a dia. Então, muita coisa deixou de ser escrito, muita coisa deixou de ser... Então, você precisa sentir, viu, boneco? Não sei se agradou a resposta, mas eu te trouxe mais dúvida ainda, mas a capoeira, ela se constrói, né, a partir do negro, não importa a nação que foi, não importa quem foi, porque nós não temos esse registro escrito, porém, nós podemos perceber isso, né? E talvez até tenhamos, já eu estou falando talvez até bobagem, talvez até tenhamos alguns registros já de alguns pesquisadores que foram mais a fundo e conseguiram encontrar registros mais antigos lá dos idos de 1500. Mas é mais ou menos isso, meu amigo, né? A capoeira, ela se forma
né? Como nós para entendermos a palavra capoeira. Ela começa a se transformar a partir dos negros no nosso território. Mas, volto a dizer, respeito todas as opiniões que... Todo mundo está ouvindo bem? Tá? A turma da live aí, o áudio está chegando com entendimento? Bom, a gente vai andar um pouquinho mais, aproveitando que nós tivemos, né? Nós tivemos, boneco, caso você, né, perceba que a resposta não ficou adequada, ou você quer ouvir alguma outra coisa a respeito da tua pergunta, né? Se você participa aí, Tá bom. né? Oh, bacana que o áudio tá bom aí. Então, se você quiser complementar, você pode dar a tua opinião de lá também, que a gente partilha aqui a tua opinião. Aqui é troca. É como diz um dos grandes ensinamentos, né? Nós sempre seremos mestres e alunos. A gente pensa que ser mestre é mais importante que ser aluno. Porque mestre, você ensina algumas coisas, mas aluno, você aprende muito mais. Você tem muito mais coisas, o teu copo está muito mais vazio, né? Então é bacana ser aluno também. Mestre a gente ensina um pouco, né? Todos os dias. Mas aluno a gente aprende também bastante todos os dias. Então é isso, é essa troca aqui, tá certo, gente? Bom, então vamos dar uns saltos aí dentro dessa história, né? Vamos dar uns saltos, né? Porque a gente tem algumas coisas ainda para fazer e o nosso tempo, tá correndo. Então, gente, enquanto história nacional, enquanto história comum, a capoeira se multiplica dessa forma, através da marinha, através dos seus escravos, né? Através de várias questões que foram contribuindo para essa multiplicação. Negros que foram forreados e voltaram para a África, negros que foram forreados e continuaram no Brasil, negros fugitivos que foram acobertados por movimentos e por estruturas religiosas, né, que atuavam no Brasil, né? Nós temos essas informações, enfim, tá? Vem, né, para a gente entender um pouquinho também, vem a Lei Áurea, né? Lei Áurea 1888, salvo algum engano meu, algum lapso aqui. 1889 vem a Proclamação da República. Falando assim parece coisa muito simples, mas tem um conjunto, né? Um conjunto de acontecimentos, né, preenchendo esses espaços, esses movimentos, essas lutas, né? Os Nagôs e os Goiamuns no Rio de Janeiro, porque então a capital do país, a capital da colônia já era Rio de Janeiro, né? Então as coisas já eram quentes por lá, né? Ok. Então as coisas eram quentes por lá, né? E muitas coisas ocorreram, né, nesse período de 1888 e 1889, né? Que no ano seguinte, né, vem a Proclamação da República. E aqui vai o nosso abraço para Tsunami, digamos assim, uma ferrenha defensora da visibilidade feminina na capoeira e na vida, né? Não só na capoeira, mas em todos os espaços, né, onde a mulher possa estar, né? A Tsunami, que também é advogada, ela se propõe sempre a estar engajada nessas partilhas, nessas, digamos assim, nessas lutas, né? Nem sempre luta de soco, mas nessas lutas de conquista, né? O nosso axé, a nossa irmã de capoeira e de vida, né? A nossa malunga, né? Tsunami. Bom, então
vem o famigerado decreto, né, que proíbe, que deixa a capoeira em um estado de criminalização, né? A capoeira e seus praticantes, ela passa a ser entendida e perseguida, né, a partir do decreto 847 de 1890, como prática de crime, né, como prática criminosa. E aí ocorre essas perseguições que todos nós, né, ou se ainda não sabemos, mas tudo no seu tempo, vocês vão, quem não sabe ainda vai ficar sabendo disso, né, que a capoeira foi perseguida, a capoeira foi proibida, foi penalizada, né? Muitos capoeiras que eram presos no Rio de Janeiro foram enviados para passar aqui pelo Pará, para a prisão do Amapá, né? Não só para a Ilha das Cobras, mas em outras cadeias, em outros lugares, né? E alguns, né? São informações assim que a gente... alguns, né? Alguns eram presos, né? Açoitados e ditos, né? Era dito para a sociedade que eles iriam ser deportados, mas na verdade eles eram colocados em outros territórios para continuar suas vidas, né? E continuar sua existência aqui, porque não interessava, né, de todo para quem estava no poder na época, né, que já era república, né, não interessava, assim, tornar um deserto a nossa população, nosso território, né? Então eles permitiam, né? Enfim. E aí a capoeira, ela, como nós falamos, ela vai para a fornalha de novo, né? Ela vai se moldar novamente, ela vai se ajustar novamente, ela vai ganhar novos contornos, né? É interessante também, eu já começo a frisar dessa forma, que a capoeira, ela nunca agiu por si só, ela nunca existiu por si só. É preciso que a gente tenha essa compreensão. Sempre que nós ouvirmos ou nós pensarmos em capoeira, a gente vai pensar em outras manifestações também de matrizes africanas juntas, né? Era o samba que se transformou num determinado momento da capoeira, era o candomblé que, após as suas práticas, né, religiosas, se transformavam, os seus praticantes também eram praticantes de capoeira, o sambista também era praticante o cara do frevo. A capoeira ganhou novas nuances, ela foi ganhando novos formatos, ela foi se adequando aos novos valores, a novas situações, como aconteceu em Recife, né, como aconteceu no Rio, que a pernada carioca, o samba, enfim, ganharam espaços para exercer uma espécie de barreira, de proteção aos praticantes da capoeira. Aqui no Pará, né, as inúmeras manifestações, além do carimbó, lundu, marujada, né, são manifestações que remontam esse período, né, de colônia, e permanecem até hoje. Óbvio, né, que algumas coisas se perdem ao longo do caminho, e a gente vai falar já a respeito disso também, né? A todos que estão presentes, a Dilce, que entrou, o nosso abraço, né, e os nossos mais profundos agradecimentos, tá? Uma palavra na capoeira que sempre criou um certo estigma e uma certa preocupação, porque também ela foi vítima, assim como a capoeira, de perseguição, que são
as matrizes religiosas, né? E aí isso acaba criando algumas confusões na cabeça de algumas pessoas, porque a gente vai precisar partilhar frases que eram puro sentimento, né? Vocês já ouviram alguém dizer assim, capoeira é minha religião, né? Mas no entendimento, digamos assim, de construção do que é ser religião, a capoeira ela não se enquadra enquanto religião, porque ela não tem uma divindade para cultuar, mas os seus praticantes sim. Os seus praticantes, eles acabam exercendo outras crenças religiosas e trazendo essas crenças religiosas para dentro do terreiro, para dentro do universo. Porque hoje nós ouvimos falar, né? Quando a gente fala capoeira, quando eu penso em capoeira, eu penso aonde? Eu penso numa academia, eu penso num colégio, eu penso numa escola. Mas eu, por exemplo, eu joguei capoeira na lama, né? Lá nos idos de 1900 e bolinha, né? Quando a gente começou, né? Nós tínhamos áreas de prática, áreas de treino, que para você chegar, você tinha que atravessar um mangue para pegar uma área mais elevada, que era mais seca, para que nós pudéssemos treinar a capoeira lá. Nós passávamos por dentro do mangal, nós passávamos por dentro das plantações de quintais lá, enfim, né, para que a gente pudesse ter um espaço mais sólido, para que a gente pudesse praticar. Nem sempre foi essa alegria toda, essa coisa bacana sempre, né? Mas, então, a palavra religião, ela tem porque a palavra religião, ela tem essa característica metafísica, né? A palavra religião, ela tem essa característica de religiosidade, né? E nós sabemos que também tem uma outra palavra que nós usamos muito na capoeira, que ela é quem me ajuda aí? A capoeira, ela em sentido da religião, ela é sincrética, né? Então ela tem sincretismo, ela tange, né? Ela aborda, né? Quando você vai ao pé do berimbau, nessa figura de linguagem, você vai ao pé do berimbau, você pode fazer o sinal da cruz ou outro sinal, né? Isso é um sincretismo religioso, né? Quando o negro cultuava dentro de um calendário que ele estabelecia e adequou esse calendário às práticas religiosas dominantes da época, que era o catolicismo, né? Então você tem aí essas associações, né? do orixá com o santo, né? E a gente costuma até dizer que o santo até simboliza o orixá, mas o orixá não simboliza o santo, porque o orixá é o orixá, o santo é o santo, né? Cada qual no seu cada qual, mas a gente, para adequar, como eu falei, dentro dessa imensa forja, né? Dessa construção, nós fomos permitindo, nós fomos convivendo irmãmente, né? Os mais céticos, né? Os mais céticos é que batem de frente, né? Os que querem impor pela força os seus valores culturais é que batem mais de frente, mas fora isso a gente convive numa boa, né? A gente entende que a matriz do candomblé ela se desdobra em outras correntes, né? Em outras, né, possibilidades, né? É óbvio que vão criando-se também as lendas urbanas, né? Aquilo que o avô fala, lembra, olha, vai dormir senão o lobo mau vem te pegar, né? Que era uma espécie de controlar o filho. Então essas lendas urbanas, muitas coisas nem chegam perto da realidade, mas passaram a fazer parte desse universo da nossa mente humana, né? Enfim, então a palavra religião, eu particularmente eu sinto que capoeira também é religião, não no sentido laico, não no sentido de adorar ou ter uma crença religiosa, né, a partir da capoeira, não, porque a palavra religião, se nós formos pegar a etimologia da palavra, salvo algum engano meu, eu posso estar errado, mas vem do latim religare, ou seja, religar ou ligar a alguma coisa, né? Então, nesse entendimento de
ligação ou de religação a algo que ficou atrás, que ficou no passado, no meu sentimento, capoeira é religião, nesse aspecto, né? Tem uma frase, eu acho que vocês já ouviram falar, quem conta um conto, aumenta um ponto. Imagine esse mesmo conto contado por centenas de pessoas. O quanto essa história já se transformou, né? Uma outra frase que eu também penso que vocês já partilharam isso em algum lugar, alguma vez, já leram em algum livro. Sempre que muda uma geração, muda-se valores, né? Então, eu sinto sempre nesse aspecto, eu cito sempre uma frase do saudoso mestre Gerson Quadrado, numa ocasião que eu tive a plena felicidade de poder partilhar alguns momentos com o saudoso mestre, que ele disse mesmo, Ferro, uma das dores que carrego comigo é quando eu percebo que o dos meus não querem seguir mais os meus. Então, reforça esse raciocínio de que eu não chego nem perto do que pensava meu bisavô. Eu não chego nem perto do que pensava o meu trisavô, meu tataravô. Imagina quantas gerações já tiveram, né? Tataravô, trisavô, bisavô, avô, pai, eu, né? Imagina o que já se perdeu de informação, né? Mas em algum momento eu preciso praticar a religião no sentido de religar, quando eu digo assim, poxa vida, como que era o meu avô? Como é que o meu avô pensava? Porque, olha, meu avô falava, respeito os mais velhos. Rapaz, caiu o meu. Acho que foi o tempo. Só repetir o processo de novo. Como é que eu faço aqui? Repetir o processo, entenda que você está falando com uma porta de vez em quando. Isso aqui, para mim, é... Tá, você vai compartilhar o vídeo com o GTV. O título nele. Eu pode digitar o título se não quiser compor o vídeo para ele ficar lá gravado. Plantar capoeira. Vai salvar, é só iniciar novamente. Que já tá, né? Não, só. Bom, vamos nós. Vídeo devidamente recomeçado. Vamos nós aqui para frente. Bom, do que era que eu estava falando mesmo? Religação. Religação, rapaz. Verso quadrado. Já passei dele. Quando você diz assim, pô, como é que o pai te ensinou, né? O teu pai diz, olha, faz isso porque o meu pai fazia assim, né? E o pai do teu pai ensinou para ele, o pai do teu pai, né? Que era de outra forma. Quando tu sair, né? Toma a benção de pai e mãe. Aí o cara pergunta, por que eu tomo? Porque tu não sabe se tu vai voltar vivo. Enfim, né? Tu já está abençoado, né? Já está... morre com a bênção. Então tem muitas coisas de valores que ficaram no passado, né? Tem tantas coisas que foram inventadas a partir do interesse do homem, né? O homem tem esse conjunto de coisas, né, dentro da gente, enfim, de positivo e de negativo,
Que muita coisa que ele nem viveu, ele diz, não, mas era assim no tempo do meu avô. Como você não viveu o tempo do teu avô, ou o tempo do avô dele, você passa a exercer prática a partir daquela história, a partir daquele conto, daquele ponto. E tá tudo certo, gente, né? Só vou dar uma pausa aqui, só para recomeçar novamente também. Tá, ele vai dar uma pausa ali para recomeçar novamente. Aqui a tecnologia de ponta. Aí também já